Prezados, olá! O objetivo desse novo vídeo é esclarecer um pouco a respeito da flexibilização ou desburocratização para microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, na área de SST. O meu nome é Fernando Limonge, eu sou especialista em gestão da qualidade e produtividade, engenheiro de segurança do trabalho e diretor técnico da Fabro. O meu vídeo hoje trata especificamente do item 1.8, o polêmico item 1.8 da NR1, que é do tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Não está no título, mas é grau de risco 1 e 2. O conteúdo ele vai buscar trazer subsídios de segurança jurídica para a organização para evitar problemas futuros, especialmente nesse tema que tem tido interpretações diversas, inclusive em canais fortes do tema de SST na internet e colegas respeitados. Vamos começar com o microempreendedor individual. A norma cita de forma taxativa: o microempreendedor individual, o MEI, está dispensado de elaborar o PGR. Ponto? Não. Não, porque no item 1.8.1.1 ele fala que o MEI, se ele tiver contrato e trabalhar dentro de uma outra empresa, esta obrigada a construir, elaborar PGR, esse PGR deve ser feito, deve ser construído com a avaliação do risco do MEI. Né? Ou seja, no mínimo, essa pessoa, esse microempreendedor, ele tem que fornecer ou abrir as suas informações de riscos a esse tomador de serviço. Então ele ainda tem alguma responsabilidade. A norma diz assim, vamos no detalhe: a dispensa da obrigação de elaboração do PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, existe essa obrigação do tomador de serviço. Existem, né, as famosas fichas orientativas para o MEI, né, que estão disponíveis na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, disponíveis na internet. O que todo profissional de prevenção esperava era algo mais interativo, não algo fornecido, onde esse microempreendedor tem que acessar, procurar, ou ir atrás da informação. Né? Ficou devendo nessa parte alguma informação do que o MEI deve fazer, né? Qual é a responsabilidade, se ele tem alguma responsabilidade de guarda, como é que vai evidenciar, né, que ele leu, que ele foi atrás da ficha MEI, que diz respeito aos seus riscos da sua atividade. Né? Tem algum termo de ciência, algo que ele pudesse declarar? Não, não. A evidência para isso é zero, infelizmente. Parece que o MEI ficou de fora de um estudo de uma prevenção mais efetiva. As microempresas e empresas de pequeno porte, eu queria entrar um pouquinho na questão do item 1.8.3. A norma cita que a organização deve selecionar uma ferramenta técnica de avaliação de risco que seja adequada com a circunstância e com a avaliação, mas ela abre uma brecha para disponibilizar, ela informa e diz que essas empresas, enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte, elas poderiam se utilizar de ferramentas de avaliação de riscos que seriam disponibilizadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Nós estamos no início de fevereiro, a norma NR1 já foi publicada e disponibilizada a todos há um bom tempo, e nós não temos essas ferramentas que cita o item 1.8.3 da NR1. Há de se estudar e analisar com um pouquinho mais de detalhamento o item 1.8.4. Esse
bem polêmico, esse com interpretações diversas, e ele fala o seguinte, que as microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que e agora vem o termo técnico, tá? Que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, na conformidade da NR9, e declararem as informações digitais na forma do item 1.6.1, ficam dispensadas de elaborar a PGR. Bom, uma primeira consideração é também informar que nós já estamos no início de fevereiro, como falei, e não se tem ainda disponível esse item citado no item 1.6.1. E o que diz o 1.6.1? As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela STRAB, ouvida a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Mas não tem o caminho, não tem o local para essa declaração de informações. Há uma confusão, voltando ao item 1.8.4, e o entendimento dessa dispensa de elaboração do PGR, né? Alguns colegas estão falando em autodeclaração, eu não enxergo isso em local nenhum na norma, né? Existe um trabalho, que para mim aqui está claro como sendo um trabalho técnico, alguns contadores já entenderam dessa forma, que é o levantamento preliminar de perigos. Isso está escrito no item 1.8.4. E se esse documento, esse trabalho que é técnico, feito, no meu entendimento, por engenheiro de segurança do trabalho, um prevencionista, se nesse documento não for identificada exposição ocupacional a agente físico, químico e biológico, aí sim, esse profissional, ou em conjunto com a empresa, fará essa declaração na forma digital, ainda no local que não se sabe onde, né, porque o governo não disponibilizou. Mas, de qualquer forma, isso está claro, né? Existe uma certa confusão, e eu vou pular lá para um item 1.8.8, que diz o seguinte, que o empregador é responsável pela prestação das informações previstas no subitem 1.84 e também no 1.86, que fala do PCMSO, que eu vou só comentar depois por alto, onde há uma interpretação diversa, né? De vários colegas, de alguns contadores, advogados, médicos do trabalho, né? Porque o item 1.8.8 diz o seguinte, que o empregador é responsável pela prestação das informações previstas no subitem 1.8.4. Mas não diz em lugar nenhum que ele é responsável pelo levantamento preliminar de perigos. Esse é um trabalho técnico, né? Não pode alguém que não tenha condição técnica fazer uma declaração sem ter o levantamento preliminar de perigos. Há uma confusão também, né, de responsabilidade, né? Ser responsável não significa ser o executor de fato, né? Existe o princípio jurídico do in eligendo, que traz a culpa de forma solidária tanto para o profissional que executou o trabalho, com consequência para este, quanto ao empresário que o escolheu como seu procurador. A culpa do profissional, sim, ela é objetiva, gerando responsabilidade objetiva, e da empresa, né, do empresário também, que tem responsabilidade subjetiva. Aonde subjetiva? No in eligendo, por ter eleito aquele profissional como representante, né? Um exemplo claro disso, né, dentro da empresa, o empresário que também é responsável pelo seu RH, mas ele contrata o profissional para tal. Ele é responsável pela sua contabilidade, pelo balanço contábil da empresa, mas quem faz a declaração de fato, né, o balanço e o estudo contábil, e também a declaração de imposto de renda, normalmente é um contador. No último caso, no primeiro caso,
Um balanço, por responsabilidade técnica, é o contador. Mas a empresa é responsável, mas de fato quem faz é um contador. É a mesma coisa do que trata o levantamento preliminar de perigos. É trabalho técnico. Um profissional habilitado deve ser contratado para tal. Vamos avançar um pouquinho no item 1.8.5. A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas na NR. Ou seja, não precisa fazer o PGR naquela situação já bem explicada anteriormente. Mas isso não afasta a obrigação do cumprimento da NR como um todo. Então, fazer ou não fazer o PGR há de se cumprir, há de se atender a NR no todo. Isso me lembra muito NR 18, na construção do PCMAT. O PCMAT é obrigatório a partir de 20 trabalhadores na obra. E aí, quando havia fiscalização do Ministério do Trabalho, e o canteiro tinha 10, 12 trabalhadores, a mesma cobrança era feita. Né? A empresa defendia, não preciso fazer PCMAT. E a fiscalização cobrava da seguinte forma: então o senhor não chame de PCMAT, o senhor chame de programa de segurança na obra, chame do que quiser, mas atenda a NR 18 no todo. Então, há muita responsabilidade técnica, né, dos prevencionistas em construir SST, mesmo para MEI e mesmo para ME. Vou entrar aqui no item 1.8.6. Fala um pouquinho da medicina do trabalho, né? Mas cabe uma consideração. O MEI, a ME e a EPP de graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, que citamos lá em cima, que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados, e eu grifo relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. O item 1.8.6, ele fala do PCMSO. Ele afirma, ele pauta o aspecto da dispensa do PCMSO. Mas em qual situação? Para MEI, para ME e para EPP de grau de risco 1 e 2, que declararem, com base, né, no levantamento preliminar de perigos, que está lá em cima, no item 1.8.4, as informações digitais na forma do item 1.6.1, que é a forma que não foi ainda disponibilizada pelo governo e que todos os prevencionistas estão aguardando ansiosamente. E nesse caso, não identificando exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos. A primeira curiosidade disso é por que o tratamento diferente do PCMSO e do PGR. Por que o PGR é só risco físico, químico e biológico? E por que o PCMSO é químico, físico, biológico e ergonômico? Não entendi por que o grupo tripartite foi nesse caminho de separar dessa forma. Mas está na norma, está na lei, é isso. Outra questão interessante nesse item é que ele não fala riscos ergonômicos. Ele fala riscos relacionados a fatores ergonômicos. Então, o que dá para entender é que praticamente tu não tem a isenção do PCMSO. Qual é a situação que tu não vai ter risco físico, não vai ter risco químico, não vai ter biológico e nenhum risco relacionado a fator ergonômico? É raro, raro do raro. O PCMSO, eu entendo que ele vai acabar sendo construído pelas empresas de qualquer forma.
O item 1.8.6.1 ainda diz assim, a dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão de ASO. É óbvio, né? Tu tem que continuar fazendo monitoramento biológico. O problema de dispensar o PCMSO é entender como é que a clínica ou a médica, né, que está fazendo monitoramento biológico vai saber quais exames fazer. Como vai fazer o monitoramento biológico se não está escrito na norma nem algo parecido com prescrição de exames relacionados aos riscos ocupacionais e trabalhos de prevenção executados na fase da engenharia? Não tem nada. Então essa cláusula nos médicos, eu tenho conversado com alguns amigos médicos que se contorcem na cadeira quando tratam disso. O item 1.8.7, fundamentalmente, ele traz informação e explica que os graus de riscos 1 e 2, mencionados nos subitens anteriores, eles estão previstos na NR4. Bom, o destaque desse vídeo ele vai para o levantamento preliminar de perigos. Ele está escrito no item 1.8.4 e está bem claro que ele é prévio à declaração de informações digitais ao governo da isenção, né, de risco físico, químico e biológico. Ele não é... não existe um destaque como um LTCAT, como um PGR, que estão escritos nas normas e nos itens em letras maiúsculas, mas ele está ali. Ele está escrito que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. E posteriormente vem a declaração. Eu não acho que nós temos que falar em autodeclaração, né? Não é trabalho para leigo fazer. É importante, o leigo não tem condição de avaliar risco físico, químico e biológico, ele não sabe o que é quantitativo, o que é qualitativo, protocolos de avaliação, né? Isso está muito claro que tem que ter laudo. Qual é o laudo? Um laudo simples, um levantamento preliminar de perigos. Outro destaque do vídeo é a falta, né, da disponibilização do governo, todos estão esperando, o tal item 1.6.1, a prestação de informação no formato digital. Não tem um modelo aprovado pela STRAB ou disponibilizado pelo CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, e tem gente fazendo no papel já, né, porque não está disponibilizado. Saiu agora há pouquinho, mudando um pouco de assunto, indo para o Previdenciário, né? Saiu agora há pouquinho, dia 13 de fevereiro, a portaria 1411, que trata do PPP, ainda falando em PPRA, e aí o governo se atrapalhou, né? Mas isso vai ser tema para outro vídeo. Esse conteúdo vai para as redes sociais da Fabro, e você pode escolher qualquer um dos canais e aí comentar, encaminhar. Enfim, você sabe o que fazer. Prezados, saúde sempre!